Fala gestor, fala gestora, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Leitura Comentada, que está acontecendo aqui nesse nosso espaço, nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Você já me conhece, eu sou a professora Patrícia e estou aqui para compartilhar com você mais um trecho, mais uma reflexão de um livro que eu vou indicar aqui para você, que quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe que é um livro que eu falo que todo gestor, toda gestora precisa ter ali, ó, juntinho de você. Já vou falar qual livro é, não é um livro meu, tá bom? É um livro que eu usei muito, ainda consulto ele bastante, agora mais para as aulas, mas enquanto gestora, enquanto coordenadora pedagógica, eu usava muito esse material. Foi meu livro assim de cabeceira durante muitos anos. Mas antes de continuar, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita, para me seguir lá no Instagram, lá a gente pode conversar diretamente, você pode me mandar mensagem, tem bastante coisa nova, né? Toda semana não, quase todo dia tem post para refletir, para aprender, para aprofundar. E é claro, tem ali a divulgação dos meus livros, dos meus cursos também, então as novidades mais rapidamente você vai ter lá. E se quiser, tá aí também o meu e-mail, você pode me escrever. Mas vamos lá, professora, que livro é esse que você tá falando? Ó, não vai ser novidade para quem já tá aqui comigo há algum tempo. É este livro, o livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do professor José Carlos Libânio. Libânio é um dos autores que eu mais admiro, estudo e, assim, procuro refletir em torno da prática de gestão. Ele é muito prático. Existem outras obras dele, a gente pode até trazer aqui em momentos distintos, mas este livro, para mim, é o livro de cabeceira do gestor escolar. Aqui ele traz os aspectos teóricos, ele traz aqui a aplicação prática. É claro que tem algumas coisas, por exemplo, quando ele fala do plano pedagógico curricular, né, com essa nomenclatura, que pode mudar de uma rede para outra. Então, não são modelos rígidos, mas a gente tem parâmetro. Então, se você está começando na gestão, precisa de um livro para te guiar, para entender a gestão como um todo, os conceitos de organização, de escola, como colocar isso em prática, esse é o livro para você. Se você já tem experiência e você quer, assim, aprofundar, desenvolver seu conhecimento, este é um livro que você precisa ter. Viu só? Eu falei que a leitura comentada não seria só sobre os meus livros, são outros autores também. Então eu estou trazendo o Libânio, já vou falar aqui qual capítulo dele a gente vai refletir hoje. E já quero te convidar, se tiver algum livro de gestão que você estudou na tua graduação, na tua pós, ou que você viu numa livraria, comenta aqui, descreve aqui qual é esse livro, o que você gostaria que fosse aprofundado, que eu faço uma reflexão aqui junto com vocês. Por quê? Porque isso ajuda a gente a compreender melhor e desenvolver prática. Às vezes as pessoas questionam ou até mesmo criticam a teoria, mas a gente só consegue desenvolver a prática por meio da teoria e a teoria por meio da prática. Não tem como descolar uma da outra, as duas estão juntas, tá bom? Então hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão, a leitura comentada de hoje é em relação ao capítulo 10, né, do Libânio. O capítulo 10, ele é um capítulo que ele traz aqui alguns aspectos de uma pergunta que eu recebo muito. Quais são as atribuições do diretor e quais são as atribuições do coordenador, da coordenadora, da diretora? Eu tenho muito cuidado, né, em relação a essa pergunta, porque não todas as vezes, mas grande parte delas, as pessoas me perguntam isso quando eu tenho a oportunidade de dialogar com quem faz essa pergunta. As pessoas me perguntam isso no sentido de, eu quero saber o que eu devo fazer, o que o outro deve fazer, porque eu quero chegar lá no dia seguinte e falar, isso não sou eu, isso é você que faz. E daí isso, eu confesso para vocês que até me deixa um pouco irritada. Por quê? Porque a gente está falando de uma escola da gestão e eu sei que tem contextos que são muito injustos em muitos momentos.
mas a gente tem que falar em trabalho colaborativo. Pode acontecer, e acontece muito, de existir um desequilíbrio das atribuições, um tá fazendo mais, outro tá fazendo menos, acontece. Isso acontece em todo lugar, tá, gente? Não é só na escola, em qualquer tipo de organização. Então a gente tem que encontrar um caminho, não para apontar o dedo e falar assim, você deve fazer isso e o outro deve fazer aquilo. Não, a gente tem que encontrar um caminho para dividir de maneira justa essas tarefas. Então a teoria, ela vai nos guiar para quê? Para a gente entender dentro de um contexto organizacional que existe o papel de um diretor e o papel de um coordenador que trabalham juntos, mas eles têm papéis diferentes numa hierarquia, numa estrutura organizacional. A gente tem que entender o quê? Que essa teoria ela nos guia para nos ajudar a entender o que a gente deve fazer. Pode ser que o Libânio coloca aqui, o que eu vou trazer para vocês, sejam coisas que na sua escola, na sua rede é um pouco diferente e tá tudo bem. Guardem uma coisa que eu vou falar aqui agora. É importante que fique claro o que cada um deve fazer, as atribuições de cada um. Mas não é da maneira rígida que está no livro, eu vou levar aquilo e vou colocar o pé da letra na minha escola. Não, porque às vezes o contexto da escola é diferente, a estrutura organizacional da escola é diferente, às vezes a nomenclatura daquele cargo é diferente. Tem rede de ensino, por exemplo, que eu não tenho o cargo de coordenador pedagógico. Eu tenho eu tenho o professor pedagogo. Tudo bem, mas eu sei que as atribuições que ele tem de coordenador pedagógico. Por que eu estou refletindo isso aqui com vocês antes de fazer a leitura? Porque a gente tem que ter essa maturidade. A gente tem que ter essa maturidade de parar de ficar, às vezes querendo dividir ou ser muito rígido em algo que vai atrasar o processo de desenvolvimento da escola, tá? Então, quem tiver o livro, eu não vou deixar link aqui do livro, tá, gente? Porque esse livro é um livro que tem em diversas livrarias, lugares de vende livro. Se vocês jogarem aí no Google, vai aparecer para vocês comprarem em livrarias físicas, então é bem fácil de vocês encontrarem, tá? Em sebo, tem outras edições, essa daqui é a edição, é uma das últimas, eu acredito que tem edição depois dessa já. Eu comprei essa já faz uns 4 anos, eu acho. E então tem mais edição além dessa, mas é um livro que vale a pena vocês terem. Então lá no capítulo 10, o Libânio, ele traz aqui pra gente o quê? Ele começa, o título do capítulo é As Atividades de Direção e Coordenação. E ele traz um tópico inicial que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: a direção e a coordenação são funções típicas dos profissionais que respondem por uma área ou setor da escola, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito pedagógico. Dirigir e coordenar são tarefas que canalizam o esforço coletivo das pessoas para objetivos e metas estabelecidos. Olha só que legal, quando eu falo, tanto no âmbito, quando o Libânio traz pra gente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito pedagógico, quer dizer o quê? Para de ter essa divisão. Existe uma discussão muito grande em torno disso. Existem tarefas que são administrativas e tarefas que são pedagógicas, mas o contexto de direção e coordenação, eles precisam seguir um objetivo comum. Eles precisam focar em algo que seja comum. Então, não tem dessa de, eu me formei de pedagogo e sou diretora, então eu quero focar só no pedagógico. Eu não quero fazer o administrativo, não tem como fugir disso. Eu tenho que entender do administrativo. Isso é uma outra discussão de evolução e formação inicial de gestor escolar. Mas a gente precisa levar isso em consideração. Mesma coisa o professor, pedagogo, coordenador, enfim, que se envolve mais em aspectos pedagógicos, de formação de professores, de desenvolvimento pedagógico, de questões que são mais ligados aos processos de ensino e aprendizagem. Ele precisa também ser um parceiro ali do diretor, no sentido de conseguir auxiliar em questões administrativas, de refletir questões administrativas. O que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem que buscar qualificação continuamente. Se eu tenho dificuldade em analisar planilhas, por exemplo, eu sei que isso é uma atribuição da gestão, eu tenho que buscar formação para isso. Professora Patrícia, mas quem deveria fazer isso são as secretarias de educação e os núcleos regionais. São também, mas a responsabilidade pela formação continuada não é só da rede, não é só da escola em que a gente trabalha, não é só daquele lugar que exige aquelas atribuições da gente,
mas é também de nós mesmos, a autorresponsabilidade. E eu não tô falando que você tem que sair comprando curso por aí, tá? Tem muito curso gratuito, tem muito espaço que tem conteúdo amplo, né? O próprio YouTube traz muita coisa, se a gente usar de maneira inteligente, a gente aprende muito, muito com discussões, com aulas, com profissionais que compartilham suas experiências. Então, busque essa qualificação, né? Busque esse desenvolvimento daquilo que é administrativo, se você é mais pedagógico, daquilo que é pedagógico, se você é mais administrativo, porque isso vai fazer diferença na sua vida, na sua carreira e principalmente no lugar e nos resultados que você alcança no seu trabalho, tá? Eu sou um exemplo vivo disso. Quem não sabe ainda, muitos já sabe, mas a minha primeira formação é administração. Só que eu sempre trabalhei na educação. Então, qual que foi minha trajetória? A graduação, então eu tenho um bacharelado em administração, fiz um mestrado, que eu sou mais acadêmica, sou da educação, sou professora, e depois do mestrado eu decidi fazer o doutorado em educação e fiz a pedagogia. Então, assim, mesmo eu estando sempre mergulhada na pedagogia, nas questões pedagógicas, mesmo quando eu tinha somente a formação de administração, eu buscava essa qualificação, muitas vezes por iniciativa minha. E até falando desse livro aqui, O Despertar da Pedagogia, um dos motivos foi o trabalho de coordenação pedagógica que eu fazia por ter essa habilidade, por ter essa formação em nível de especialização, mas eu busquei também uma graduação para ter uma formação ampla ou mais aprofundada, né, digamos assim, nessa área. Então, a responsabilidade também é nossa, tá? Então, isso é bem importante a gente levar em consideração. E quando a gente fala, né, quando o Libânio traz que dirigir e coordenar são tarefas que canalizam o esforço coletivo, o que significa canalizar o esforço coletivo? São tarefas, são dois profissionais, duas funções que precisam trabalhar juntas para colocar o esforço de toda a escola dentro de uma única trajetória. E eu não estou falando aqui que a gente não tem objetivos diferentes de vida, que cada um tem seus objetivos, que a gente não tenha cobranças e responsabilidades diferentes na nossa vida profissional, vai depender da área que a gente atua, da etapa que a gente ensina, né? Tudo isso influencia. Mas eu preciso entender que é um objetivo, um esforço coletivo para atingir as metas e objetivos estabelecidos pela escola, pela coletividade, por aquela etapa. Quais são as metas e objetivos da educação infantil? Quais são as metas e objetivos do fundamento das séries, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, dentro da minha rede, dentro da minha escola? Então, a direção e a coordenação, elas trabalham juntas para conseguir canalizar os esforços de todos que estão lá dentro da escola, independente da área, acaba tendo não vou falar um peso, mas um espaço maior para as responsabilidades dos professores, porque eles estão ligados diretamente aos processos de ensino-aprendizagem, mas outros profissionais da escola também estão ligados ao desenvolvimento dessas crianças, desses estudantes. Então, é importante a gente pensar dessa forma, tá? Então, essa reflexão inicial é bem legal, justamente para entender que o papel ele tem que ser de parceria. Ah, professora, mas na minha escola não é de parceria, é de competição. Não deveria ser assim. Então, o que eu posso fazer, ou eu posso fazer alguma coisa para estabelecer esse diálogo? Como que eu posso trabalhar, ou como que eu posso ajudar as pessoas a pensarem em trabalhar em coletividade para conseguir fazer esse esforço coletivo acontecer? Então, tem muita coisa que acontece, de mensagem que eu recebo, que fala que não é assim, que isso só é em teoria, mas a gente precisa trazer essa teoria para a prática, ou então, né, revisitar essa teoria para ver o que está acontecendo e ver como que a gente pode mudar. O que a gente não pode é desistir. Acho que isso que é o mais importante. Se você está aqui ouvindo até agora, conta aqui para mim, porque eu acho que é porque você não desistiu, né? E daí o Libânio, ele continua, né? Tem aqui, né? Tá todo grifadinho meu livro, gente, ó. Eu falo pra vocês que eu fico estudando, usei bastante o livro. Ele traz a tarefa da direção, mas eu quero dar destaque aqui quando ele fala de listas de atribuições. Então, lá na lista de atribuições, eu vou trazer alguns trechos aqui, ele traz aqui pra gente 10 atribuições do diretor escolar, né, do diretor de escola, que envolvem supervisionar e responder pelas atividades administrativas.
e pedagógicas da escola, bem como atividades com pais, comunidade e outras instâncias da sociedade civil. Aqui a gente tem muito claro o papel político-institucional do diretor, assegurar condições de meios de manutenção de um ambiente de trabalho favorável. Ele fala para conseguir atingir os objetivos da escola, promover a integração e articulação entre a escola e a comunidade próxima. Olha a importância da gente saber onde a escola está localizada e a comunidade ao seu redor. Promover integração, organizar e coordenar atividades de planejamento e do projeto pedagógico, juntamente com a coordenação pedagógica. Ou seja, não faço sozinho. Outra coisa, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, ainda não fiz. Sobre atualização de projeto político-pedagógico. Gente, não faz sozinho, é coletivo. Ah, mas a gente dividiu a tarefa e só juntou no final. Não vai dar bom. Alguma coisa vai acontecer, não vai refletir, não vai mostrar realmente o que é a escola. Então a gente precisa pensar nesse sentido, né? O trabalho ele precisa ser coletivo. Então, quando eu falo de atividade de planejamento e projeto pedagógico, eu estou falando juntamente com a coordenação, bem como fazer acompanhamento, avaliação, controle e execução. Conhecer legislação educacional de ensino, normas emitidas pelos órgãos competentes, regimento escolar, assegurar o cumprimento desse regimento. Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento, as normas disciplinares, apurar ou fazendo apurar irregularidades que venham a existir e manter principalmente a comunidade escolar informada. Conferir e assinar documentos escolares, ou seja, tem aqui uma descrição, esses últimos que eu li, sobre as questões que a gente chama de questões burocráticas da direção escolar. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que executar aquilo ali. A 8, supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, incluindo a avaliação do projeto pedagógico. Olha só, eu não tenho nenhum momento, eu estou falando aqui do Libânio, mas outros autores também, né? No meu doutorado e no meu pós-doc, eu pude estudar alguns autores para entender a formação de gestores escolares. Em nenhum momento esses autores descolam o papel do gestor, do diretor de escola, do pedagógico. Não tem como, gente. Né? Eu sei que existem redes que têm o diretor administrativo e diretor pedagógico. É uma necessidade da rede, às vezes. Mas isso não quer dizer que eles não dialogam, que eles não entendem do papel um do outro. Às vezes, dependendo da realidade daquela rede, eu divido por causa de atribuição de tarefa, mas não tem como eu descolar o administrativo do pedagógico quando eu falo da escola. Porque o coração da escola é pedagógico, da educação. Como que eu vou ser diretor de uma escola, mesmo que seja um diretor administrativo de uma instituição educacional, e não entender de questões pedagógicas? Reflete comigo, ou não me envolver com questões pedagógicas, não tem como. O trabalho, aquilo que é entregue, é ensino-aprendizagem, é pedagógico, né? E para fechar, né, do diretor, as atribuições do diretor que o Libânio traz, ele fala: buscar meios e condições para favorecer a atividade profissional dos pedagogos especialistas, professores, funcionários, visando a boa qualidade de ensino. Então, o diretor escolar, ele é um desenvolvedor de gente, ele é um desenvolvedor de pessoas, ele precisa saber fazer a gestão das pessoas da escola e estimular esse desenvolvimento. E ele fecha falando da necessidade de supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira, controle de despesas da escola, em comum acordo com o conselho de escola, pedagogos, especialistas e professores. Então aqui, né, nessa leitura comentada que a gente fala das atribuições do diretor escolar, a gente reflete o que principalmente? A gente reflete que ele tem um papel que é administrativo e pedagógico, mas as suas tarefas, as suas atribuições, o seu dia a dia, às vezes está muito mais voltado às questões de administração, né, à gestão da escola. Então, eu tenho atribuições que são específicas de administração, mas eu tenho que olhar a escola como um todo e sempre realizando um trabalho em parceria com o pedagogo ou com a coordenação pedagógica, tá bom?
Então esse foi mais um episódio da nossa leitura comentada. Professores, atribuições da coordenação pedagógica. Vai ser no próximo episódio. Se você assistiu até aqui, conta aqui pra mim. E no próximo a gente vai continuar a leitura comentada do capítulo 10, falando das atribuições da coordenação pedagógica, segundo o Libânio, no livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática. Então, mais uma vez, te convido para se inscrever no canal caso não esteja, ou me seguir lá no Instagram. E, é claro, eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!